Variedades BR. Perdeu algo na TV? Assista aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. O massacre na cadeia de Manaus. A Força-Tarefa de Intervenção em Presídios começa a atuar no Amazonas. E 9 detentos são transferidos para penitenciárias federais. Recolhidos os últimos destroços do avião que caiu com o cantor Gabriel Diniz e 2 pilotos. São Paulo. Começa a fiscalização das novas regras para o uso de patinetes. O Superior Tribunal de Justiça decide que moradores inadimplentes podem usar áreas comuns dos condomínios. Quase 17 milhões de brasileiros ainda não tomaram a vacina contra a gripe. O Senado aprova a reestruturação do governo e mantém a redução de ministérios. E confirma a decisão da Câmara de devolver o COAF à pasta da economia. E ainda a inflação de 130.000% na Venezuela. A despedida ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. E os 100 anos da confirmação de uma das maiores descobertas científicas da história, a teoria da relatividade. O Jornal Hoje está começando. Começou hoje a fiscalização das novas regras para o uso dos patinetes elétricos em São Paulo. As multas para as empresas que não cumprirem as obrigações podem chegar a R$20 mil. A gente vai falar agora com a repórter Natália Ariede, que está nas ruas de São Paulo acompanhando essa fiscalização. Oi, Natália, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente fala ao vivo da Faria Lima, que é uma importante avenida da Zona Sul de São Paulo. E a nossa percepção por aqui é que muita gente não se adaptou às novas regras, não. Continua quase tudo igual. E as empresas tiveram 15 dias para se adaptar. Quem tem que fiscalizar essas novas regras, o cumprimento delas, é a CET, que é a empresa de trânsito aqui de São Paulo, e também agentes das subprefeituras. E quem vai receber as multas são as empresas, que aí decidem se repassam aos clientes ou não. Essas multas, agora está passando um de capacete aqui, elas variam de 100 a 20 mil reais, R$100 por pessoa que não cumprir essa regra, que é o uso do capacete, 500 por circular com um patinete em local proibido ou velocidade acima dos 20 km por hora. Já as multas mais altas, de 1.000 a 20 mil reais, essas são para as empresas que não compartilharem informações com a prefeitura ou não orientarem os seus clientes e usuários. A maior empresa de São Paulo diz que vai recorrer na justiça. 13 cidades de São Paulo, do Brasil, 13 capitais, já têm patinetes elétricos circulando pelas ruas. Algumas já têm regras, outras ainda estão discutindo o que fazer. Veja aí na reportagem da Patrícia Falkowski. Nas ruas de São Paulo tem muita gente que anda de patinete sem capacete. Acho ruim porque quando a gente não tiver com patinete tem que ficar carregando na mão, aí vai acabar atrapalhando um pouco o nosso serviço. Eu uso patinete todo dia quase, eu acho que eu vou ter que comprar um capacete. É porque ele agora é item obrigatório. Também não é mais permitido andar nas calçadas. A mudança veio principalmente depois de acidentes. A regulamentação ainda é provisória, tem validade de 90 dias e pode ser ajustada durante esse período. Eu acho que a prefeitura deveria investir em construir mais ciclofaixas, porque é inegável que as bicicletas e o patinete elas ajudam na mobilidade, especialmente em curtas distâncias e, consequentemente, no trânsito. O diretor de 2 empresas que oferecem o serviço na capital paulista defende a educação dos usuários. O que é fato é que, sem dúvida, a exigência e a multa elas vão dificultar as pessoas de adotarem esse modal, que é muito novo. Por ser muito novo, educação é mais importante do que medidas punitivas como essa. A gente pode, numa eventualidade, em processo educativo, alertar o usuário quando ele comete uma infração, fazer ele passar por um curso de reciclagem online, fazer ele passar por um curso no nosso galpão de condução segura. E a regulamentação dos patinetes não está sendo discutida só aqui em São Paulo, não. Outras cidades do Brasil também estão criando regras para esse tipo de transporte que é cada vez mais utilizado. Em Florianópolis, é preciso ter 18 anos para alugar um ou a partir dos 16 com autorização dos pais. Em Vitória, é preciso ter 16 anos. E nas 2 cidades, é permitido andar de patinete nas calçadas com velocidade de até 6 km por hora e nas ciclovias e ciclofaixas, o máximo é de 20 km por hora.
Em Curitiba ainda não existem regras. Tinha que ter o ambiente certo para andar, né? Até no meio da calçada, né? Tem gente que anda voada e é capaz de atropelar alguém, né? E no mundo, os patinetes também viraram febre, mas nem todo lugar é permitido. Em Londres, eles não podem circular nas ruas nem nas calçadas. Por aqui, as pessoas ainda estão se adaptando. Precisa ter um esforço mútuo de todos os meios. Ora você é motorista, ora você é pedestre, ora você está no patinete. Então todo mundo está em todos os modais e tem que usar com consciência mesmo, eu acho. Os devedores de condomínio não podem ser impedidos de usar as áreas comuns, como piscina, quadra e elevadores, nem se uma assembleia de moradores decidir pela proibição. Com a decisão tomada ontem pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, cria-se uma jurisprudência sobre o tema. Ou seja, a decisão deve ser seguida. A decisão do STJ aconteceu a partir da ação da dona de um apartamento neste condomínio no Guarujá, no litoral de São Paulo. A mulher, que ficou viúva com 5 filhos, deixou de pagar o condomínio. A família foi impedida de usar a piscina, a brinquedoteca e outras áreas de lazer. Ela entrou na justiça e perdeu em primeira instância. Recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido dela foi considerado improcedente. Na decisão de 2014, o juiz diz que a viúva e os filhos estavam inadimplentes desde 1998 e que durante todo esse tempo a inadimplência da família acarretou aos demais condôminos o encargo e os custos de manutenção e despesas do condomínio. A viúva recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça e venceu. Para o STJ, não é preciso constranger ou ferir a dignidade do devedor para cobrar a dívida. Essa decisão do STJ tende a pacificar o entendimento sobre o assunto. Na prática, impedir o devedor de usar áreas comuns como piscinas e quadras se torna um ato abusivo, mesmo que esteja nos regulamentos internos dos condomínios. No máximo, o condomínio pode impedir ou exigir pagamento antecipado pelo uso de equipamentos que têm cobrança extra de taxas, como salão de festas e churrasqueira. O advogado Márcio Raskoski explica quais são as maneiras corretas para punir os devedores. Multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária, honorários de advogado, custas processuais. E quem paga o condomínio em dia está ótimo, está cumprindo com a sua obrigação. Tem que pensar naquele vizinho que é inadimplente, que ele já vai ser processado e pode até perder o apartamento. Então, proibir alguém de usar área comum não tem sentido, sobretudo por conta da dignidade humana. Imagina chegar para uma criança de 7 anos, olha, não pode usar piscina porque o papai está com o condomínio atrasado. Como é que faz para explicar isso? Então, não tem o menor sentido. O caminho é ação judicial e não tomar medida abusiva. Em Sergipe, foram recolhidos hoje os últimos destroços do avião que caiu com o cantor Gabriel Diniz e mais 2 pilotos. No meio da manhã, o que faltava a ser recolhido dos destroços do avião começou a ser colocado num caminhão pela Polícia Federal de Sergipe. As últimas peças foram encontradas no meio do manguezal pelos moradores da região. O avião com o cantor Gabriel Diniz e mais 2 pilotos caiu no município de Estância, que fica a 68 quilômetros de Aracaju. Peguei mais lanche aqui, fomos atrás, mas nós não vimos. A metade foram de pé por aqui, aí acharam que foi por aqui de pé, acharam. Ele no manguezal. Os destroços do avião vão ficar aqui no Aeroclube de Sergipe, onde a equipe do CERIPA, o Centro Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai dar continuidade à perícia. Depois de juntar todas as peças, os técnicos vão montar a cena do acidente para tentar entender o que aconteceu. A Polícia Federal também está na investigação e já fez uma seleção inicial das testemunhas que serão ouvidas, mas ainda não tem uma data definida de quando isso vai acontecer. Já o comando da aeronáutica quer saber se o cantor Gabriel Diniz pagou pelo voo. O monomotor não tinha autorização para fazer voos de transporte de passageiro, apenas para treinamento de pilotos. Ao contrário do que informou o Aeroclube de Alagoas, o pai do piloto, Abraão Farias, disse ontem que o transporte não foi uma carona entre amigos. Não foi nada de carona. O acerto que ele fez foi para levar e trazer o cantor. Em João Pessoa, ontem, fãs enfrentaram uma longa fila do lado de fora do ginásio Ronaldão, onde o corpo de Gabriel Diniz foi velado. Amigos de infância e parceiros da música acompanharam a celebração da missa de corpo presente.
No fim da tarde, o corpo do cantor Gabriel Diniz foi enterrado numa cerimônia reservada apenas à família e amigos. Do lado de fora, muitos fãs emocionados. Um filho, né? Eu sei o que a mãe dele está passando, que eu passei por essa mesma dor. É uma tristeza muito grande. É uma despedida muito triste. A aeronáutica concluiu que um curto-circuito foi a causa do pouso forçado de um Boeing da Latam em dezembro do ano passado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, houve um incidente grave, uma falha em um dos conectores no controle do sistema que transporta energia. O avião fazia a rota São Paulo-Londres quando aconteceu o problema e o piloto fez um pouso forçado em Confins. 8 dos 12 pneus do trem de pouso estouraram com um superaquecimento da frenagem. 339 passageiros e 16 tripulantes estavam a bordo. Ninguém se feriu. O aeroporto chegou a ficar fechado por 21 horas para a retirada do avião, o que só foi possível com um cargueiro da Força Aérea. A investigação do CENIPA ainda não terminou. A Boeing informou que não comenta investigações em curso em respeito aos protocolos internacionais destes procedimentos, mas que está colaborando com as autoridades. A Latam declarou que colabora com as investigações e que aguarda o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Parentes dos brasileiros mortos no Chile fizeram durante a manhã o reconhecimento dos corpos das 6 vítimas encontradas em um apartamento de Santiago há uma semana. O repórter Ricardo Von Dorf está em Santiago e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Olha, hoje, por volta das 8h30 da manhã aqui no Chile, 9h30 da manhã no Brasil, 4 familiares das vítimas, o advogado da família e um representante do consulado brasileiro entraram aqui no Instituto Médico Legal em Santiago para fazer os reconhecimentos dos corpos. A gente fez plantão aqui na frente, mas agora há pouco um funcionário do IML nos disse que os familiares deixaram o prédio por outro local e que os corpos já seguiram para uma funerária. O advogado da família disse que até o fim da tarde de hoje teria uma previsão de quando será possível fazer o translado dos corpos para o Brasil. O Airbnb, que é a plataforma digital que alugou o apartamento para a família catarinense, vai pagar o transporte. Ainda segundo o Airbnb, todas as informações do proprietário chileno foram passadas para a Polícia de Investigações do Chile, que só fala sobre o inquérito depois que ele estiver concluído. Sandra, Doni. Ricardo Von Dorf, ao vivo de Santiago, obrigado. 20 homens da Força Tarefa de Intervenção em Presídios começaram a atuar hoje no Amazonas. Então a gente vai para lá falar com a repórter Daniela Branches, que está em Manaus e tem mais informações. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Os primeiros homens que vão fazer parte dessa força-tarefa no controle dos presídios do Amazonas chegaram no fim da noite de ontem e no início da madrugada a Manaus. A informação que veio do governo é que outros 73 homens devem chegar ao longo desta quarta-feira para se unir a esse trabalho. Nós estamos neste momento aqui no Instituto Médico Legal, onde mais cedo e agora há pouco houve confusão para a liberação dos corpos. Ainda há muitos parentes por aqui. Até agora, 4 corpos ainda não foram identificados e apenas 16 foram liberados. Ontem, 9 detentos apontados como mandantes das mortes foram transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, e para Brasília, capital federal. Mais 20 presos devem sair de Manaus ainda hoje. Acompanhe agora a reportagem de Luciano Abreu. A Força-Tarefa de Intervenção nos Presídios já está trabalhando na guarda, vigilância e custódia dos presos do Amazonas. Os agentes vão permanecer pelo menos 90 dias no estado. 20 agentes da Força de Intervenção chegaram ontem a Manaus e outros devem chegar até o fim da semana. O trabalho deles também será de ajudar na identificação dos chefes dos grupos criminosos que atuam nos presídios do estado, além de selecionar outros presos que devem ser transferidos para presídios federais. Ontem, 9 detentos, apontados pelo governo do Amazonas como possíveis mandantes da onda de assassinatos em 4 presídios, foram transferidos para unidades de segurança máxima em vários estados do Brasil. Parentes dos detentos assassinados continuam esperando a liberação dos corpos. Por enquanto, só 16 foram liberados. A família só quer o corpo para velar, é o direito da família. 2 contratos de cogestão de presídios do Amazonas com a empresa Humanizare
encerram neste sábado, entre eles o do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde 19 pessoas foram mortas desde o domingo. A Humanizare é a responsável pelos serviços de alimentação, trabalho e assistência jurídica de 94% dos presos no Amazonas. O governo informou que vai fazer outra licitação. E a Humanizare, que é investigada pelo Ministério Público por superfaturamento nos contratos, disse que deve participar dessa próxima seleção. A gente não tem nada que impeça. Então, por exemplo, seja licitação, seja cotação, qualquer modalidade, estaremos presentes. A Polícia Civil do Amazonas está à frente das investigações sobre a chacina nos 4 presídios em Manaus. Na última semana, 55 detentos morreram. Em janeiro de 2017, 56 presos também morreram numa rebelião no Compage. Na época, a Polícia Civil indiciou 213 pessoas pelas mortes. Em Cuiabá, a Polícia Civil realiza hoje uma operação contra 2 organizações criminosas que chefiam o jogo do bicho em Mato Grosso. A repórter Yanara Garcia acompanha e traz os detalhes. Boa tarde, Yanara. Oi, Doni, boa tarde para você e a todos. Ao todo, são 33 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. João Arcanjo Ribeiro, que nas décadas de 80 e 90 era chefe do crime organizado em Mato Grosso, foi preso hoje na casa dele, em Cuiabá. Atualmente, ele cumpria pena em regime semiaberto depois de ficar 15 anos na cadeia. Segundo a polícia, Arcanjo continuou comandando a quadrilha depois que saiu para o semiaberto. Hoje, na casa dele, os agentes apreenderam R$200 mil. Segundo a investigação, João Arcanjo Ribeiro disputava o comando do Jogo do Bicho aqui em Mato Grosso com Frederico Miller Coutinho, que também foi preso. As 2 quadrilhas teriam movimentado mais de R$20 milhões no ano passado. Os suspeitos devem responder pelos crimes de organização criminosa, contravenção penal, lavagem de dinheiro e extorsão mediante sequestro. A defesa de Frederico Miller Coutinho diz que não teve acesso à ordem de prisão e nós não conseguimos contato com o advogado de João Arcanjo. Doni. Yanara Garcia, obrigado pelas informações. A Câmara deve votar hoje 2 medidas provisórias enviadas pelo governo que estão prestes a vencer. Depois de se encontrar ontem com os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, hoje o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa ao parlamento. A decisão foi de última hora. O presidente Jair Bolsonaro encerrou mais cedo a reunião com integrantes da bancada do Novo, que tem 8 deputados, se declara independente, mas tem apoiado pautas como a reforma da Previdência. O presidente foi a pé do Palácio do Planalto até a Câmara participar de uma homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Já no plenário, Bolsonaro demonstrou descontração. Esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil alegre, vibrante e responsável, bastante responsável, para marcar, um momento ímpar na política brasileira. Hoje o interesse do Brasil está acima de todos nós juntos, tá ok? Só o Rodrigo Maia chegando, que a casa é dele, já avisamos, estaremos aqui, tá certo? Apertar a mão dele e voltar para o lado de lá, que tem muito trabalho lá. E vocês também têm aqui. O presidente da Câmara foi avisado às pressas. Correu, mas só chegou ao plenário depois que Bolsonaro já estava lá. Um dia após o anúncio de um pacto entre os 3 poderes, Maia disse que a visita surpresa do presidente foi importante para distensionar o ambiente. Importante a gente estar conversando, estar dialogando. O presidente está próximo ao parlamento, é importante. A construção das votações de interesse do Brasil, e também do governo passa muito pela liderança do presidente da República, dos seus aliados. Então é bom. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também optou pela política da boa vizinhança. Elogiou a aprovação ontem no Senado da medida provisória da reforma administrativa. O governo vai continuar com o mesmo tamanho que planejou, 22 ministérios. Já o COAF, que investiga operações financeiras, vai mesmo ser transferido do Ministério da Justiça para o da Economia. Cabe ao parlamento, que representa a sociedade de maneira majoritária, fazer algumas alterações que foram pontuais
e o governo vai solucionar isso. Onyx Lorenzoni disse que vai esperar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para definir com ele os detalhes da portaria que está em estudo para que a pasta da Justiça e da Economia compartilhem os dados do COAF. Agora há pouco, após uma visita ao comando da Marinha, o presidente Bolsonaro comentou a ida do COAF para o Ministério da Economia. O parlamento agiu legitimamente, corrigindo o que achava que devia corrigir. O COAF continua no governo. Apesar do ambiente menos tenso, na prática não houve mudanças concretas na articulação política do governo. Não há acordo, por exemplo, para que as duas medidas provisórias que ainda estão na pauta da Câmara sejam votadas. As duas MPs perdem a validade no dia 3 de junho, como a da reforma administrativa, já aprovada. E para a votação começar, é preciso primeiro vencer a obstrução dos partidos. A primeira da fila cria o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural. Existe disputa entre a bancada ruralista e ambientalistas. A outra MP cria o Programa de Combate a Fraudes em Benefícios Previdenciários. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, solicitou ao governo que o presidente Jair Bolsonaro vete a decisão que proíbe as companhias aéreas de cobrarem por despacho de bagagem. O CAD argumenta que a medida afeta os investimentos e prejudica a concorrência no setor. A proibição foi aprovada pelo Congresso e precisa ser sancionada pelo presidente. Na semana passada, Bolsonaro disse que, abre aspas, o coração manda, fecha aspas, ele manter a decisão do Legislativo, ou seja, manter a proibição, mas que ele vai tomar a decisão, entre aspas, aos 48 do segundo tempo. Bolsonaro tem até o dia 17 de junho para decidir. A gente fala agora da previsão do tempo. Choveu forte no Paraná e também em Pernambuco. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde para vocês e para todos. Choveu forte aqui em São Paulo, que eu ouvi à noite, mas eu sei que daqui a pouco você fala sobre isso. Conta pra gente, assim, essa chuva lá no Paraná e em Pernambuco foi ontem à noite e hoje de madrugada, e aí como é que fica o tempo daqui pra frente? Exatamente. Agora, né, nesses dois estados, o Paraná ainda pode ter chuva forte. Essa chuva forte no Paraná pode ser hoje e amanhã. Em Pernambuco já é uma chuva mais fraca, né? Mas na madrugada teve alagamento e deslizamento em Barreiros, que fica na zona da mata. Choveu quase o normal pro mês todo e aí, segundo a Defesa Civil, quase 400 casas ficaram alagadas. No Paraná, a chuva já veio mais violenta. Em Rolândia, no norte do estado, a ventania derrubou postes, deixou aí 10 mil pessoas sem luz. Em Paranavaí, a Laiane da Silva filmou o granizo, disse pra gente que foi no quintal da casa dela às 10 horas da noite. Hoje, a gente vê poucas nuvens cobrindo aqui o Brasil, tem um pouco mais aqui na costa do Sudeste, onde tem uma frente fria, também em alguns pontos aqui da região norte. Risco de temporal isolado em Macapá, além de Manaus e também Boa Vista, que está com o maio mais chuvoso em 8 anos. E lá no Nordeste, previsão de uma chuva mais encorpada hoje no litoral da Bahia. A gente tem imagens ao vivo de Salvador na tela para você. Tempo firme no momento, mas como eu disse, previsão de chuva e máxima de 30 graus lá na capital baiana. Vamos falar então de São Paulo. Eli, Sandra, porque amanheceu com chuva, frio, aí depois o sol apareceu. Como é que fica? Ainda teremos sol aqui em São Paulo à tarde, possibilidade de chuva entre o fim da tarde e a noite. Como eu falei, tem uma frente fria no Sudeste, ela está indo lá para o Rio de Janeiro e vai levar a chuva mais encorpada para o Rio e também para o sul de Minas Gerais. As temperaturas sobem aqui em São Paulo, máxima de 25 graus hoje, no Rio de Janeiro, 30 graus. Tarde mais fresquinha, só lá no sul, então a gente vai para Porto Alegre. Por lá, hoje o sol só está decorando, olha, nada de esquentar mesmo, máxima de 22 graus. E atenção, porque amanhã a chuva engrossa em Porto Alegre e também em todo o centro-norte do Rio Grande do Sul. Bom, hoje, sol e calor. Também aqui nessas áreas que a gente vê em amarelo, aqui no sul de Santa Catarina, é sol com temperatura amena, calor mesmo. Região dos Lagos no Rio, Espírito Santo, grande parte de Minas, norte de São Paulo, grande parte do Sertão, Tocantins, Acre e também grande parte aqui do centro-oeste do país. Máximas de 29 graus lá em Belo Horizonte e em Brasília e passando dos 30 em Vitória, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá, também Teresina, Palmas e Rio Branco. Agora o destaque que é Floripa, olha, aqui em cima a gente vê as temperaturas, hoje máxima de 25, amanhã 22, mas observem aqui embaixo a chuva que está sendo esperada principalmente para amanhã, 85 milímetros, é muita chuva, atenção todos em Floripa, principalmente amanhã. Bom aviso, obrigada. Valeu, Eli.
Vamos para notícias internacionais. O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, falou pela primeira vez agora há pouco sobre a interferência russa nas eleições americanas e também sobre as investigações de obstrução de justiça relacionadas ao presidente americano Donald Trump. Então a gente vai agora lá para Nova York falar com o nosso correspondente Ismar Madeira, que acompanha tudo. Ismar, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. O Robert Mueller liderou essa investigação por 2 anos e nunca tinha falado publicamente sobre ela. Ele reiterou que ficou comprovada a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016 aqui nos Estados Unidos. E fez alguns destaques em relação às acusações contra Trump. Disse que, por um lado, não encontrou evidências suficientes de que integrantes da campanha de Trump tenham conspirado com a Rússia. Por outro lado, no que diz respeito ao crime de obstrução de justiça, ele disse que se tivesse confiança de que o presidente Trump não cometeu um crime, teria dito isso. Mueller explicou também que seria inconstitucional indiciar um presidente em exercício. Na prática, ele jogou a bola de volta ao Congresso e ao processo de impeachment. Só o legislativo pode acusar um presidente americano formalmente de um crime. Mueller anunciou hoje o seu desligamento formal do Departamento de Justiça. Sandra. Ok, Ismar Madeira, muito obrigada. O candidato favorito ao cargo de primeiro-ministro britânico foi convocado a depor na Justiça. Boris Johnson, um grande defensor da saída do Reino Unido da União Europeia, foi acusado de ter mentido durante a campanha do plebiscito para favorecer o Brexit. Vamos a Londres, agora a gente conversa com o Pedro Vedova. Pedro, boa tarde para você. Afinal de contas, o que é que a Justiça anda investigando? Boa tarde, Dona Sandra. Boa tarde para todo mundo. A juíza quer ouvir o que o Boris Johnson tem a dizer sobre a acusação de má conduta num cargo público. Ela aceitou o argumento da acusação, que destacou uma entrevista que ele deu em 2016. O ex-prefeito de Londres tinha criticado na época a contribuição britânica à União Europeia, só que ele citava o valor correto. Em entrevistas seguintes, o Boris Johnson mais do que dobrou o número para 350 milhões de libras semanais essa contribuição à União Europeia. A acusação entende que houve aí uma intenção de enganar a opinião pública. E quem moveu essa ação foi um empresário que conseguiu 200 mil libras numa vaquinha online para custear o processo. O Marcus Ball destaca que o Boris Johnson usou plataformas disponíveis só porque era prefeito de Londres na época. O abuso da confiança do público é crime por aqui desde o século VIII e pode levar até a prisão perpétua, uma pena que se mantém até hoje. Os advogados do Boris Johnson disseram que isso tudo é uma acrobacia para fins políticos. E essa acusação não poderia vir em pior hora porque o Boris Johnson é o favorito entre 11 candidatos para assumir a liderança do Partido Conservador e, consequentemente, o cargo da Theresa May. Na semana passada, a primeira-ministra renunciou porque não conseguiu aprovar o acordo do Brexit. Doni. Muito obrigado, Pedro Vedova, pelas informações. O Banco Central da Venezuela divulgou dados econômicos pela primeira vez desde 2015. E os números mostram como a economia do país se deteriorou desde que Maduro chegou ao poder. A inflação, por exemplo, passou de 130.000% no ano passado, a mais alta da história venezuelana. O PIB, o Produto Interno Bruto, que mede as riquezas produzidas por um país num determinado período de tempo, caiu quase 50% entre 2013 e 2018, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência. E as exportações de petróleo, que correspondem a 96% da renda da Venezuela, eram de mais de 80 bilhões de dólares em 2013, quando Maduro assumiu. No ano passado, caíram para menos de 30 bilhões. O Banco Central venezuelano tinha deixado de publicar indicadores, alegando ser um assunto político e de guerra econômica. A divulgação desses números ontem à noite foi inesperada. Será enterrado hoje em uma cerimônia particular o tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Milhares de fãs tomaram chuva para se despedir do piloto na Catedral de São Stefano, em Viena. O pentacampeão Lewis Hamilton, o tetracampeão Alan Prost e o campeão Nico Rosberg foram ao funeral de Niki Lauda. Niki Lauda morreu no dia 20 de maio por problemas nos rins. No ano passado, ele foi submetido a um transplante de pulmão e seu estado de saúde vinha piorando desde então. O piloto de Fórmula 1 conquistou um título mundial pela McLaren e 2 pela Ferrari. Em 1976, Niki Lauda sofreu um grande acidente e ficou preso no carro em chamas.
Os gases tóxicos que ele inalou comprometeram os pulmões e queimaduras graves deixaram cicatrizes em seu corpo. Um levantamento sobre o uso de drogas pela população brasileira, feito pela Fiocruz a pedido do Ministério da Justiça, foi censurado. O Ministério discorda da metodologia utilizada e afirma que só autorizará a publicação se houver mudança no título da pesquisa e se o nome da pasta não for citado. A Fiocruz afirma que cumpriu todas as exigências do edital. A pesquisa ouviu mais de 16 mil pessoas. Foi financiada pela SENAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, a partir de um edital que liberou 8 milhões de reais para a Fiocruz fazer o estudo chamado Terceiro Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. A Fiocruz informou que gastou 7 milhões de reais e devolveu ao governo 1 milhão que sobrou. 500 profissionais de diferentes áreas participaram do trabalho entre 2014 e 2017. A TV Globo apurou que a conclusão da pesquisa é de que não existe uma epidemia do uso de drogas no Brasil. Mas o ministro da Cidadania, Osmar Terra, vem contestando os resultados do estudo que deveria ter sido divulgado em 2017. No início do mês, numa entrevista à Globo News, ele colocou em xeque a credibilidade da Fiocruz. A Fiocruz tem o viés de defender a liberação das drogas também. A Fiocruz trabalha há muitos anos para provar que não é problema o consumo de drogas. A Fiocruz tem um papel extraordinário na pesquisa sobre vacinas, sobre medicamentos, mas infelizmente na área da pesquisa sobre drogas é um grupo totalmente comprometido com a liberação e que quer mostrar que não tem epidemia. Numa rede social, o ministro escreveu que a Fiocruz não cumpriu o que foi solicitado no edital que financiou a pesquisa. Alegou que o edital pedia que a pesquisa fosse passível de comparação com as anteriores, feitas em 2001 e 2005. O Ministério da Justiça informou em nota que a metodologia usada na pesquisa impede a comparação dos resultados com o primeiro e o segundo levantamentos, como exigido em edital. E num ofício enviado à Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Justiça afirma que, por esse motivo, a Fiocruz está liberada para publicar a pesquisa, desde que não cite o Ministério e mude o título do estudo. Em nota, a Fiocruz rebateu o governo. Disse que todos os critérios solicitados no edital foram devidamente atendidos, que o levantamento que fez é mais amplo do que os anteriores e usou a mesma amostragem adotada pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, o que permite um cruzamento dos resultados com dados oficiais do país. A Fiocruz ponderou também que houve mudanças na demografia do Brasil desde as últimas pesquisas. E de lá para cá, foram feitas alterações nos critérios de classificação de dependência. Por isso, uma comparação dos dados atuais com os anteriores não poderia ser feita de maneira simplista e direta. A Fiocruz afirma que fez e entregou, então, análises comparativas que utilizaram 3 abordagens diferentes. A Fiocruz afirmou que continuará respeitando o edital e só vai tornar público o relatório depois da autorização do Ministério da Justiça. A Fiocruz completa essa semana 119 anos. Tem reconhecimento mundial, sendo a instituição de ciência e tecnologia em saúde mais destacada da América Latina. Fontes ouvidas pela TV Globo informaram que a Fiocruz tem o receio de que, ao divulgar a pesquisa sem a chancela do governo, seja obrigada a devolver os 7 milhões de reais que gastou com o estudo. O desentendimento foi parar na Advocacia Geral da União. A Fiocruz e o Ministério da Justiça acionaram a Câmara de Conciliação da AGU para resolver o impasse em torno da pesquisa. É essa Câmara de Conciliação a responsável por mediar conflitos entre órgãos públicos federais. A Fiocruz ainda não comentou as declarações do ministro Osmar Terra de que a fundação tem o viés de defender a liberação das drogas. Segundo a Fiocruz, essa conciliação ainda não foi marcada. A Advocacia Geral da União não se pronunciou. Hoje, o Ministério da Cidadania informou que não vai mais comentar o assunto. A seguir, quase 17 milhões de brasileiros ainda não tomaram vacina contra a gripe. E a apreensão de quase 1 tonelada de cocaína na Grande São Paulo. A gente volta já. A Polícia Federal apreendeu quase 1 tonelada de cocaína em Biritiba-Mirim, na região metropolitana de São Paulo. 3 pessoas foram presas. Boa parte da droga estava escondida no quintal de uma chácara em um buraco aberto no chão.
O resto da cocaína estava em uma caminhonete. A polícia também apreendeu um avião que seria usado no transporte da droga. Termina depois de amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quase 17 milhões de brasileiros ainda não tomaram a vacina, que a gente lembra é a melhor forma de prevenção. A gente vai para Goiânia ao vivo falar com a Renata Costa, que tem mais informações. Tem gente se vacinando aí, né, Renata? Boa tarde. Oi, Sandra, muito boa tarde. Muita gente se vacinando. Olha só, quase 30% das pessoas dos grupos prioritários no Brasil ainda não se vacinaram. Aqui em Goiás, mais de 400 mil pessoas ainda precisam tomar a dose da vacina. E os principais alvos da campanha são as gestantes, as mulheres até 45 dias após o parto, crianças menores de 6 anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde, professores e povos indígenas. Só este ano no Brasil foram registrados 807 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza. 144 pessoas morreram, mais da metade dos casos foi de H1N1. No estado do Rio de Janeiro, a campanha vai continuar até o dia 15 de junho, por causa da baixa procura pelas doses. O Rio é o estado que menos vacinou, só 54% do público-alvo. Lembrando que as vacinas são de graça, estão disponíveis nos postos de saúde para os grupos prioritários, viu, Sandra? E, Renata, gostei de ver, enquanto você falava, 2 pessoas foram vacinadas atrás aí de você. Muito obrigada. A paixão dos jovens por música e dança é o assunto de hoje no Profissão Repórter. A swingueira dos grupos que pedem paz nas ruas de Fortaleza. Quanto mais gente tiver envolvido com a gente aqui no meio da dança, é longe do crime. A maratona de ensaios e apresentações das crianças que cantam e dançam no musical Billy Elliot. Quantas trocas de roupas vocês dois fazem durante o espetáculo? O Billy faz umas 17. Vamos lá? Sim. A disputa por um ingresso. Os 3 meses de acampamento na porta do estádio até a hora do show do grupo BTS. Depois do futebol, no Profissão Repórter. A seguir, os 100 anos da confirmação no Ceará de uma das maiores descobertas científicas da história, a teoria da relatividade. A gente volta já. Há 100 anos, uma cidade do Ceará virou notícia depois que ajudou a confirmar uma das maiores descobertas científicas do século XX. A teoria da relatividade de Albert Einstein, como mostra o repórter Alessandro Torres. Um século depois, a chegada de astrônomos e físicos britânicos é encenada em Sobral. Essa expedição foi decisiva para conhecermos mais o comportamento do universo. Teorias que até então só estavam na cabeça do físico alemão Albert Einstein. O espaço muda sua forma, certo? Ele é deformado pela massa do Sol e a luz segue essa deformação. Aí, seguindo a deformação, nós notaríamos a posição das estrelas mudando. Para confirmar se realmente grandes astros, como o Sol, alteram tudo ao redor, inclusive a trajetória da luz, era preciso ver as estrelas durante o dia. Mas isso só é possível durante um eclipse solar. No Museu do Eclipse, entendemos como 2 fatores ajudaram a cidade a entrar para a história da ciência. Primeiro, a linha férrea que ligava o município de Sobral à cidade de Camusim, no litoral onde os pesquisadores chegaram. Segundo, as condições climáticas e a própria proximidade da cidade de Sobral, a linha do Equador e a faixa do eclipse, onde de fato iria ser observado o eclipse total do Sol. Quando os cientistas viram que durante o dia as estrelas apareciam num lugar diferente de onde realmente estavam, confirmaram que a luz que vinha delas tinha sido desviada pelo Sol, ou seja, Einstein estava certo. Ele virou uma celebridade no meio científico e a humanidade evoluiu com tudo que foi descoberto. Os cálculos que passaram a ser conhecidos com o experimento agora são usados, por exemplo, nos sistemas que usam satélites e permitem que a gente encontre nossa localização exata na Terra. É o legado do pai da teoria da relatividade, que precisou do céu do Brasil para confirmar as certezas que tinha sobre o universo. Inesperado. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E só um lembrete, o estado do Rio de Janeiro não tem futebol hoje. No Rio, a Globo exibe o cinema especial com o filme Entre Irmãs. Uma boa tarde.